Título 3 sobre o mecanismo da paranoia. Estivemos até aqui lidando com o complexo paterno, elemento dominante no caso de Schreber, e com a fantasia de desejos em torno da qual a doença se centralizou. Mas em tudo isso nada existe de característico da enfermidade conhecida como paranoia, nada que não possa ser encontrado e que não tenha sido em verdade encontrado em outros tipos de neuroses. O caráter distintivo da paranoia ou da dementia paranoides deve ser procurar alhures, a saber, na forma específica assumida pelos sintomas, e esperamos descobrir que esta é determinada não pela natureza dos próprios complexos, mas pelo mecanismo mediante o qual os sintomas são formados ou a repressão é ocasionada. Tenderíamos a dizer que, caracteristicamente paranoico na doença, foi o fato de o paciente, para repelir uma fantasia de desejo homossexual, ter reagido precisamente com delírios de perseguição desta espécie. Estas considerações emprestam, portanto, peso adicional à circunstância de que somos, na realidade, levados pela experiência a atribuir às fantasias de desejo homossexuais uma relação íntima, talvez invariável, com essa forma específica de enfermidade. Duvidando de minha própria experiência no assunto, durante os últimos anos, reuni-me a meus amigos Jung de Zurique e Sándor Ferenczi de Budapeste para pesquisar sobre esta única característica, certo número de casos de distúrbio paranoide que tinham estado sob observação. Os pacientes cujas histórias forneceram material para esta pesquisa incluíam tanto homens quanto mulheres e variavam quanto à raça, ocupação e posição social. Ainda assim, ficamos estupefatos ao descobrir que, em todos esses casos, uma defesa contra o desejo homossexual era claramente identificável no próprio centro do conflito subjacente à moléstia, e que fora numa tentativa de dominar uma corrente inconscientemente reforçada de homossexualismo que todos eles haviam fracassado. Isso certamente não era o que havíamos esperado. A paranoia constitui exatamente um distúrbio no qual a etiologia sexual de maneira alguma é óbvia. Longe disso, as características notavelmente relevantes na origem da paranoia, particularmente entre indivíduos do sexo masculino, são as humilhações e desconsiderações sociais. Mas, se nos aprofundarmos apenas um pouco mais no assunto, poderemos perceber que o fator realmente eficaz nessas afrontas sociais reside na parte que nelas desempenham os componentes homossexuais da vida emocional. Enquanto o indivíduo age normalmente e é por conseguinte impossível
perscrutar as profundezas de sua vida psíquica, podemos duvidar que suas relações emocionais com o próximo na sociedade tenham algo a ver com a sexualidade concretamente ou em sua gênese, mas os delírios nunca deixam de revelar estas relações e de remontar os sentimentos sociais às suas raízes num desejo erótico positivamente sensual. Enquanto foi sadio também o Dr. Schreber, cujos delírios culminaram por uma fantasia de desejo de natureza inequivocamente homossexuais. Não havia, segundo afirma todos, demonstrado quaisquer sinais de homossexualismo no sentido comum da palavra. Esforçar-me-ei agora e penso que a tentativa não é desnecessária nem injustificável por demonstrar que o conhecimento dos processos psicológicos que graças à psicanálise hoje possuímos já nos permite compreender o papel desempenhado por um desejo homossexual no desenvolvimento da paranoia. Pesquisas recentes dirigiram nossa atenção para um estádio do desenvolvimento da libido entre o autoerotismo e o amor objetal. Este estádio recebeu o nome de narcisismo. O que acontece é o seguinte: chega uma ocasião no desenvolvimento do indivíduo em que ele reúne seus instintos sexuais, que até aqui haviam estado empenhados em atividades autoeróticas, a fim de conseguir um objeto amoroso, e começa por tomar a si próprio, seu próprio corpo, como objeto amoroso, sendo apenas subsequentemente que passa daí para a escolha de alguma outra pessoa que não ele mesmo, como objeto. Essa fase equidistante entre o autoerotismo e o amor objetal pode, talvez, ser indispensável normalmente, mas parece que muitas pessoas se demoram por tempo inusitadamente longo nesse estado e que muitas de suas características são, por elas, transportadas para os estádios posteriores de seu desenvolvimento, de importância principal no eu, self do sujeito, assim escolhido como objeto amoroso, já podem ser os órgãos genitais. A linha de desenvolvimento, então, conduz à escolha de um objeto externo com órgãos genitais e semelhantes travessão, isto é, a uma escolha objetal homossexual travessão, e daí ao heterossexualismo. As pessoas que se tornaram homossexuais manifestas mais tarde nunca se emanciparam, pode-se presumir, da condição obrigatória de que o objeto de sua escolha deve
possuir órgãos genitais como os seus. E com relação a isto, as teorias sexuais infantis que atribuem o mesmo tipo de órgãos genitais a ambos os sexos exercem muita influência. Freud, 1908. Após o estádio de escolha objetal heterossexual ter sido atingido, as tendências homossexuais não são, como se poderia supor, postas de lado ou interrompidas, são simplesmente desviadas de seu objeto sexual e aplicadas a novas utilizações. Combinam-se agora com partes dos instintos do ego e, como componentes ligados, ajudam a constituir os instintos sociais, contribuindo assim como um fator erótico para a amizade e a camaradagem, para o esprit de corpus e o amor à humanidade em geral. Quão grande é a contribuição realmente derivada de fontes eróticas? Com o objetivo sexual inibido, dificilmente poder-se adivinhar pelas relações sociais normais da humanidade. Mas não é irrelevante observar que são precisamente os homossexuais manifestos e, entre eles, exatamente aqueles que se colocam contra a tolerância quanto a atos sensuais, que se distinguem por participação particularmente ativa nos interesses gerais da humanidade. Travessão. Interesses que por si mesmos se originaram de uma sublimação de instintos eróticos. Em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, expressei a opinião de que cada estádio no desenvolvimento da psicossexualidade fornece uma possibilidade de fixação e assim de um ponto disposicional. As pessoas que não se libertaram completamente do estádio de narcisismo travessão, que equivale a dizer, têm, nesse ponto, uma fixação que pode operar como disposição para uma enfermidade posterior, travessão. Acham-se expostas ao perigo de que alguma vaga de libido excepcionalmente intensa, não encontrando outro escoadouro, possa conduzir a uma sexualização de seus instintos sociais e desfazer assim as sublimações que haviam alcançado no curso de seu desenvolvimento. Estes resultados podem ser produzidos por qualquer coisa que faça a libido fluir regressivamente, isto é, que causa uma regressão. Quer por um lado a libido se torne colateralmente reforçada devido a algum desapontamento com uma mulher, ou seja, diretamente represada devido ao infortúnio nas relações sociais com outros homens,
ambos os casos sendo exemplos de frustração, quer, por outro lado, haja uma intensificação geral da libido, de maneira que ela se torne poderosa demais para encontrar um escoadouro ao longo dos canais que já lhe estão abertos e, consequentemente, irrompa por suas margens no ponto mais fraco, visto nossas análises demonstrarem que os paranoicos se esforçam por proteger-se contra esse tipo de sexualização de suas catexias sociais instintuais, somos levados a supor que o ponto fraco em seu desenvolvimento deve ser procurado em algum lugar entre os estádios de autoerotismo, narcisismo e homossexualismo, e que sua disposição à enfermidade, que talvez seja suscetível de definição mais precisa, deve estar localizada nessa região. Uma disposição semelhante teria de ser atribuída aos pacientes que sofrem da demência precoce de Kraepelin ou de, como Breuer a denominou, esquizofrenia, e esperamos posteriormente encontrar pistas que nos permitam remontar as diferenças entre os dois distúrbios, com referência tanto à forma que assumem quanto ao curso que seguem, as diferenças correspondentes nas fixações disposicionais dos pacientes, assumindo então o ponto de vista de que o que jaz no cerne do conflito nos casos de paranoia entre indivíduos do sexo masculino é uma fantasia de desejo homossexual de amar um homem. Certamente não esqueceremos que a confirmação de hipótese tão importante só pode decorrer da investigação de um grande número de exemplos de toda espécie de distúrbio paranoide. Temos, portanto, de estar preparados, se preciso for, para limitar nossa assertiva a um único tipo de paranoia. Não obstante, constitui fato notável que as principais formas de paranoia conhecidas podem ser todas representadas como contradições da proposição única, abre aspas, eu, um homem, o amo, um homem, fecha aspas, e que, na verdade, exaurem todas as maneiras possíveis em que tais contradições poderiam ser formuladas. A proposição, abre aspas, eu, um homem, o amo, fecha aspas, é contraditada por a. delírios de perseguição, pois eles ruidosamente asseveram, abre aspas, eu não o amo, travessão, eu o odeio, fecha aspas. Esta contradição, que deve ter sido enunciada assim no inconsciente, não pode, contudo, tornar-se consciente
para um paranoico sob essa forma. O mecanismo de formação de sintomas na paranoia exige que as percepções internas, travessão, sentimentos, travessão, sejam substituídas por percepções externas. Consequentemente, a proposição, abre aspas, eu odeio, fecha aspas, transforma-se por projeção em outra, abre aspas, ele me odeia, persegue, o que me desculpará por odiá-lo, fecha aspas. E assim o sentimento inconsciente compulsivo surge como se fosse a consequência de uma percepção externa, abre aspas, eu não o amo, travessão, eu o odeio, porque ele me persegue, fecha aspas. A observação não deixa lugar para dúvidas de que o perseguidor é alguém que foi outrora amado. B. Outro elemento é escolhido para a contradição na erotomania, que permanece totalmente ininteligível sob qualquer outro ponto de vista. Abre aspas, eu não o amo, travessão, eu a amo, fecha aspas, e, em obediência à mesma necessidade de projeção, a proposição é transformada em, abre aspas, eu noto que ela me ama, fecha aspas, abre aspas, eu não o amo, travessão, eu a amo porque ela me ama, fecha aspas. É possível, há muitos casos de erotomania, dar a impressão de que poderiam ser satisfatoriamente explicados como fixações heterossexuais exageradas ou deformadas, se nossa atenção não fosse atraída pela circunstância de que essas afeições começam invariavelmente não por qualquer percepção interna de amar, mas por uma percepção externa de ser amado. Nessa forma de paranoia, porém, a proposição intermediária, eu a amo, também se pode tornar consciente, porque a contradição entre ela e a proposição original não é diametral nem tão irreconciliável como a existente entre amor e ódio. Afinal de contas, é possível amar tanto ela quanto ele. Assim, pode acontecer que a proposição que foi substituída por projeção, abre aspas, ela me ama, fecha aspas, abra caminho novamente para a proposição da, abre aspas, língua básica, eu a amo, fecha aspas. C. A terceira modalidade pela qual a proposição original pode ser contraditada seria por delírios de ciúme, que podemos estudar nas formas características sob que aparecem em cada sexo. Delírios alcoólicos de ciúme. O papel desempenhado pelo álcool nesse distúrbio é, sob todos os aspectos, inteligível. Sabemos que aquela fonte de prazer afasta inibições e desfaz sublimações. Não é raro
que o desapontamento com uma mulher leve um homem a beber. Travessão. Mas isso significa geralmente que ele recorre ao bar e à companhia de homens que lhe proporcionam a satisfação emocional que deixou de conseguir de sua mulher em casa. Se então esses homens se tornarem os objetos de uma forte catexia libidinal em seu inconsciente, ele a repelirá com um terceiro tipo de contradição. Abre aspas, não sou eu quem ama o homem. Travessão, ela o ama. Fecha aspas. E suspeita da mulher em relação a todos os homens a quem ele próprio é incitado a amar. A deformação por meio da projeção acha-se necessariamente ausente nesse caso, visto que, com a mudança do sujeito que ama, todo o processo é, de qualquer modo, lançado para fora do ego. O fato de a mulher amar os homens constitui matéria de percepção externa para ele, ao passo que os fatos de que ele próprio não ama, mas odeia, ou de que ele mesmo ama, não esta, mas aquela pessoa, são assuntos de percepção interna. Os delírios de ciúme nas mulheres são exatamente análogos, abre aspas. Não sou eu quem ama as mulheres, travessão, ele as ama, fecha aspas. A mulher ciumenta suspeita do marido em relação a todas as mulheres por quem ela própria é atraída devido ao seu homossexualismo e ao efeito disposicional de seu narcisismo excessivo. A influência da época da vida em que sua fixação ocorreu é claramente demonstrada pela seleção dos objetos amorosos que imputa ao marido. São a miúde velhas e inteiramente inapropriadas para uma relação amorosa real, travessão. Reviviscência das babás, criadas e meninas que foram suas amigas de infância, ou das irmãs, que foram suas rivais verdadeiras. Ora, poder-se-ia supor que uma proposição composta de 3 termos, tal como eu amo, só pudesse ser contestada por 3 maneiras diferentes. Os delírios de ciúme contradizem o sujeito, os delírios de perseguição contradizem o predicado e a erotomania contradiz o objeto. Na realidade, porém, é possível um 4º tipo de contradição, travessão, a saber, aquele que rejeita a proposição como um todo, abre aspas, não amo de modo algum, travessão, não amo ninguém, fecha aspas. E visto que, afinal de contas, a libido tem de ir para algum lugar, essa proposição parece ser o equivalente psicológico da proposição, abre aspas, eu só amo a mim mesmo, fecha aspas. Desta maneira, esse tipo de contradição dar-nos-ia a megalomania
que podemos encarar como uma supervalorização sexual do ego, a ser assim colocada ao lado da supervalorização do objeto amoroso com a qual já nos achamos familiarizados. É de alguma importância com relação a outras partes da teoria da paranoia observar que podemos detectar um elemento de megalomania na maioria das outras formas de distúrbio paranoide. É justo presumir que a megalomania é essencialmente de natureza infantil e que, à medida que o desenvolvimento progride, ela é sacrificada às considerações sociais. Do mesmo modo, a megalomania de um indivíduo nunca é tão veementemente abafada como quando ele se acha em poder de um amor irresistível. Dan would I lieb wastet stirbet das it der finsteret despot. Após este exame do papel inesperadamente importante desempenhado pelas fantasias de desejo homossexuais na paranoia, retornemos aos dois fatores em que esperávamos desde o princípio encontrar os sinais característicos da paranoia, a saber, o mecanismo pelo qual os sintomas são formados e o mecanismo pelo qual a repressão é ocasionada. Certamente não temos o direito de começar por presumir que estes dois mecanismos são idênticos e que a formação de sintomas segue o mesmo caminho que a repressão, cada qual avançando ao longo dele, talvez em direção oposta. Tampouco parece haver qualquer grande possibilidade de que tal identidade exista, não o bastante abster-nos-emos de expressar qualquer opinião sobre o assunto até termos completado nossa pesquisa. A característica mais notável da formação de sintomas na paranoia é o processo que merece o nome de projeção. Uma percepção interna é suprimida e, ao invés, seu conteúdo, após sofrer certo tipo de deformação, ingressa na consciência sob a forma de percepção externa. Nos delírios de perseguição, a deformação consiste numa transformação do afeto. O que deveria ter sido sentido internamente como amor é percebido externamente como ódio. Deveríamos sentir-nos tentados a encarar esse processo notável como o elemento mais importante na paranoia e dela absolutamente patognomônico. Se oportunamente não nos lembrássemos de duas coisas. Em primeiro lugar, a projeção não desempenha o mesmo papel em todas as formas de paranoia. E, em segundo, ela faz seu aparecimento
não apenas na paranoia, mas também sob outras condições psicológicas, e de fato é-lhe concedida participação regular em nossa atitude para com o mundo externo, pois quando atribuímos as causas de certas sensações ao mundo externo, ao invés de procurá-las, abre parênteses, como fazemos no caso dos outros, fecha parênteses, dentro de nós mesmos, esse procedimento normal também merece ser chamado de projeção. Cientes de que problemas psicológicos mais gerais acham-se envolvidos na questão da natureza da projeção, decidamos adiar sua investigação e com ela a do mecanismo da formação paranoide de sintomas em geral, para outra ocasião, e passemos agora a considerar que ideias podemos reunir sobre o tema do mecanismo da repressão na paranoia. Gostaria de dizer, ao mesmo tempo, para justificar esta renúncia temporária, que descobriremos que a maneira pela qual o processo de repressão ocorre acha-se muito mais intimamente vinculada à história do desenvolvimento da libido e à disposição a que a ele dá origem, do que a maneira pela qual os sintomas se formam. Na psicanálise, acostumamo-nos a encarar os fenômenos patológicos como derivados de maneira geral da repressão. Se examinarmos mais de perto o que é chamado de repressão, encontraremos razões para dividir o processo em 3 fases que são facilmente distinguíveis uma da outra conceptualmente. 1. A primeira fase consiste na fixação, que é precursora e condição necessária de toda repressão. A fixação pode ser descrita da seguinte maneira: determinado instinto ou componente instintual deixa de acompanhar os demais ao longo do caminho normal previsto de desenvolvimento e, em consequência desta inibição em seu desenvolvimento, é deixado para trás num estádio mais infantil. A corrente libidinal em apreço comporta-se então em relação a estruturas psicológicas posteriores, como se pertencesse ao sistema do inconsciente como reprimida. Já demonstramos que essas fixações instintuais constituem a base para a disposição à enfermidade subsequente, e podemos agora acrescentar que elas constituem, acima de tudo, a base para a determinação do resultado da terceira fase da repressão. 2. A segunda fase da repressão é a da repressão propriamente dita, a travessão, fase à qual foi dada até aqui a máxima atenção, provém dos sistemas mais altamente desenvolvidos
do ego, travessão. Sistemas capazes de serem conscientes, travessão, e pode, na realidade, ser descrita como um processo de pós-pressão. Aparenta ser um processo essencialmente ativo, ao passo que a fixação parece de fato constituir um retardamento passivo,